Então, boa noite a todos. Vamos então começar mais uma reunião aí promovida pela SOBED Paraná. E temos como tema hoje lesões subteliais, dúvidas do dia a dia para o endoscopista, né? E escolhemos esse tema porque a gente acha que é um tema relevante no dia a dia, né? Está aumentando o número de diagnósticos de lesões subteliais, pelo fato de hoje em dia a gente ter mais acesso, né, aos exames de endoscopia, exames de imagem, né? Então a gente muitas vezes faz diagnóstico dessas lesões em pacientes que são a princípio assintomáticos, né, e com o aumento da demanda com o aumento dos diagnósticos, aumenta a demanda de qual será a conduta na sequência, né, se a gente vai só fazer acompanhamento, um segmento, se vai solicitar um exame complementar como ecoendoscopia, e mesmo quando eu solicito ecoendoscopia, o que eu vou fazer, né, com as informações que a ecoendoscopia vai me fornecer, a lesão está em X camada, funcionou, não funcionou, veio o diagnóstico, não veio, então esses conhecimentos vão me ajudar a formar uma conduta. A aula não é direcionada para o ecoendoscopista, é direcionada para o endoscopista geral, que é quem primeiro vai ter contato com essa lesão, né? Então, para ajudar a gente a discutir isso daí, hoje a gente tem o privilégio, né, de ter como convidado o Dr. Sérgio Matuguma. Eu digo privilégio que o Sérgio foi professor de muitos nós, aí ele ensinou a gente a ser endoscopista, digamos assim, né? Ensinou mais do que endoscopia. E o Serginho, ele é médico assistente do Serviço de Endoscopia Gastrointestinal da USP, tá? Ele é médico colaborador do Serviço de Endoscopia do Instituto de Câncer de São Paulo, médico da equipe de endoscopia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Serginho, queria agradecer, né, por você ter aceitado o convite e tua presença hoje à noite aqui com a gente. E para ajudar na discussão também, a gente tem como convidado hoje o doutor Ivan, né? O Ivan é doutor em gastroenterologia pela USP, diretor do serviço de endoscopia da Fundação Hospitalar São Lucas e endoscopia do Centro Médico Gastroclínica de Cascavel. Ivan, eu também queria agradecer por ter aceitado o convite e dispor seu tempo de estar aqui com a gente hoje à noite, tá bom? Serginho, então acho que se você está pronto, acho que a gente pode começar a aula, tá? Só avisar todo mundo então que a gente vai fazer a aula, depois a gente vai ter uns 20 minutos finais para discussão, né? Então pode mandar suas perguntas, vamos explorar aí, né, o Serginho, o conhecimento que ele tem aí desse tema, o Ivan também que vai discutir com a gente, então mande suas perguntas, e essa reunião ela vai ficar gravada, tá? Então alguns dias ela vai estar disponível ali no YouTube da Sobed Paraná, certo? Então vamos lá. Obrigado, Tienzi, obrigado a toda a diretoria da SOBED do Paraná, e isso não é nem um sacrifício, mas um grande prazer, né, de encontrar meus amigos do passado, Tienzi, Rafael Noda, Ivan também, e poder compartilhar essas informações que talvez façam diferença para a nossa vida, né? É exatamente o que a Tienzi falou, né? Essas lesões subepiteliais são bem frequentes agora no nosso exame, tanto endoscópico como para avaliação em termos de ou exame de imagem ou mesmo econdoscopia, e vamos tentar mais ou menos juntar as ideias para ver como que a gente pode lidar com elas sob o meu ponto de vista. Então, as lesões subepiteliais do trato digestório, né? Esse tipo de lesão é bem comum que a gente possa encontrar, sendo que a mucosa é uma mucosa meio semelhante à lateral, mas quais serão as origens que podem, ou quais são os locais que podem dar origem a esse tipo de lesão? Quais as estruturas que podem dar origem à lesão? Temos aqui um epitélio com toda a sua camada da parede, né? Então, aqui temos vasos arteriais como contorvenosos, temos aqui os nervos, assim, que ficam na submucosa, também os linfóticos que ficam na submucosa, e tem algumas glândulas sebáceas, ou mesmo serosas, que existem no esôfago, bem como as glândulas de Briner que tem aqui no duodeno, né? Então, esse apanhado de estruturas que estão abaixo do epitélio, inclusive toda a submucosa, até mesmo a muscula da mucosa e toda a muscula própria, a gente pode ter algumas alterações que podem ser, que dê alguma origem a esse tipo de lesões. Por exemplo, o hemangioma aqui, tanto arterial como venoso, ou mesmo um Kaposi, que pode estar mais profundo, ou mesmo chamado tumor glômico, aquele que faz uma contração da parte arteriovenosa em termos do fator que seria a temperatura da região. E a parte dos nervos seriam os xanomas, que podem originar isso, bem como os tumores células granulares.
E aí, mesmo também os linfáticos podem causar uma formação do linfangioma, ou mesmo o entupimento das glândulas sudoríparas, ou mesmo serose do esôfago, ou qualquer lugar do trato gastrointestinal, pode formar alguns cistos, que são cistos de retenções, que podem também dar origem àquele tipo de aspecto subepitelial, bem como a hiperplasia de glândulas de Briner. A parte muscular aqui muscular da mucosa também raramente, mas pode originar um leomioma próprio dessa região. E o mais comum, a gente pode encontrar na submucosa um lipoma ou mesmo um pâncreas ectópico, né? Já na parte realmente muscular, um leomioma da muscular própria e também o grande vilão, que a gente sempre fica na dúvida se é uma coisa ou outra, é o giste aqui dentro da muscular própria. Ah, além da parte de todas as estruturas da parede, de toda a camada da parede, pode existir, inclusive, uma compressão extrínseca, ou do fígado, do baço, algum vaso, que também pode originar aquela lesão subepitelial, né? Mas como a gente consegue definir a origem dessa lesão? Então, temos aqui uma lesão tão grande, que faz um bulging bem grande aqui no estômago, e nesse exame aqui de tomografia, você vê um negócio bem grandão que é do fígado, né? E fazendo um exame de imagem com uma econdoscopia, você vê que, na verdade, que é um cisto que fica lá. Então, um cisto hepático, né? Outra coisa que podia acontecer é isso daqui, ó. Esse abolamento de aparelho posterior do corpo alto. Quando você for ver num exame de um grande campo, a gente vê que aqui em T2, né? Ou seja, o vaso vai ficar escuro. A gente vê aqui a artéria espremida com aneurisma, ela está dilatada. Então, já nesse tipo de paciente que tem um abalamento grande, você podia ver através de algum outro exame de imagem. Mas olha só o que acontece nessa situação. Tem uma lesão grande aqui, com o estômago pequenininho e bem maior do que a própria dimensão do tamanho do estômago, né? Outra aqui também que comprime aqui a transição corpo-antral, né? Essas lesões, mesmo você tentando ver através da econdoscopia, um corte dela, veja que o tamanho é tão grande que pega só uma faixa dessa região. Então, eu chamo isso daqui, né, informalmente, de lesões do tipo o traseiro de um elefante. Ou seja, você tem só um pedaço da lesão que você enxerga, o resto você não consegue enxergar onde é a origem, nem nada. Então, fazer a econdoscopia direto não daria muito certo, porque seria só uma parte da lesão que a gente enxerga, mas não enxerga onde estão as outras coisas, tampouco a origem. Então, o que eu sugiro é que, fazendo a NDA, tendo uma lesão muito grande, maior de que 30 milímetros, é interessante primeiro fazer um grande rastreamento através de um exame de imagem, ou tomografia ou ressonância, que tem um grande campo de aumento, e a partir daí, vendo qual que seria uma possibilidade de origem dela, e partir para a punção pela econdoscopia. Ou seja, a grande maioria das vezes isso vai dar a suspeita de onde seria a origem, e isso vai dar histologia. Isso para lesões grandes, esses que são tanto compressões extrínsecas ou mesmo de grande de parede, né? Já a grande maioria não é isso. A grande maioria são lesões menores. Diria mais ou menos abaixo de 30 milímetros ou até 30 milímetros. Esse sim, fazer uma tomografia não ia adiantar. Então, a análise através da econdoscopia da parede é bem interessante e vamos ver o que se pode acontecer através da econdoscopia. Você pode ver através das camadas da eco, ver se isso é só da submucosa, ou mesmo só restrita mesmo realmente a submucosa, ou mesmo alguma coisa da muscular própria que se projeta em direção à submucosa, ou puramente só muscular própria, ou, por exemplo, esses exemplos. Então, aqui tem a camada muscular própria aqui do esôfago e tem um leiomioma nessa região. Obviamente, eu puncionei para saber o que é. Ou um giste de fundo gástrico. Ou mesmo aqui, um pâncreas ectópico aqui no antro, né, na região da camada submucosa. Ou um cisto de duplicação aqui junto ao cárdia, ou outro aqui do esôfago, ou mesmo um hematoma de glândula Briner no bulbo do renal, né? Essas são as imagens que a gente pode ter através da econdoscopia. Bom, uma vez feito esses lesões menor ou igual a 30 milímetros, primeiro a gente consegue, através da econdoscopia, descartar se isso é uma compressão extrínseca, né? Porque a gente sabe, por evidência, de que a gente consegue 100% saber se a parede é preservada com uma compressão extrínseca ou não, né? Mas, no caso, a lesão sendo uma lesão da submucosa, a gente pode ter algumas que nem precisa fazer punção, ou seja, lipomas
são características ecográficas, então não precisa fazer punção, ou mesmo um pâncreas ectópico bem claro, aqui na sua mucosa, ou até mesmo um cisto de retenção, que é bem nítido, e aí não precisa fazer uma punção nenhuma. Só que quando encontra aqui, por exemplo, na camada submucosa, algo que não corresponde a nenhum desses três, e que não consiga dar um diagnóstico preciso, ou mesmo na muscular própria, aí tem realmente aquela grande dúvida. Isso, o que seria na submucosa? Inflamação? Alguma lesão em si? Ou algum foco diferente? Alguma célula diferente? Sim, aí a punção ecoguiada é benéfica, e isso fazendo análise celular. Já aqui na dúvida, na camada muscular pró, que pode ser a grande dúvida, o leiomioma ou um GIST, que é muito em voga atualmente, esse diagnóstico para fazer um diferencial do GIST, a qualquer lugar do trato gastrointestinal. E aí sim, através da punção, você pode fazer a imunohistoquímia e também dizer, direcionar se isso é mais um GIST ou um menos GIST, através dos marcadores tumorais, né? Mas sempre a gente consegue fazer essa punção? Essa é a grande dúvida. Porque a gente sabe que lesões grandes, por exemplo, lesões a partir de 2 centímetros, você consegue fazer essa passagem da agulha e ter aqui uma coleta desse trajeto onde a agulha se permeia. Porém, em lesões menores, olha só o que acontece. A lesão tem uma mobilidade subepitelial, na qual você não consegue ter uma representatividade desse material. E aí é muito difícil você ter, na verdade, um diagnóstico. E, portanto, na ecoendoscopia, tem-se de que a acurácia, você consegue uma acurácia bem razoável, de 85%, através da punção ecoguiada, quando a lesão é acima de 20 milímetros. Essa é a literatura. E aí, para tentar melhorar esse tipo de rendimento diagnóstico, obviamente fizeram a agulha convencional a se transformar em agulhas um pouquinho mais especializadas. Então, alguns tipos de cortes triplos, duplos, ou mesmo algum design um pouquinho diferente, nas quais esse tipo de agulha tende a tentar coletar biópsia e não um aspirado celular. Obviamente, eles têm um custo maior comparativamente às agulhas convencionais, né? E aí, o comparativo entre dois para a lesão subepitelial, trabalhos, alguns mostraram que você fazendo, qual que é melhor, FNA ou FNB? Então, a FNB ganhou porque diminuiu o número de entradas na agulha, número de punções, e tornou possível a amostra que você coletou a fazer mais o imunohistoquímico, né? Então, teve uma sensibilidade melhor, uma acurácia melhor, usando só FNB. E aí, uma técnica que você pode comparar a outra é fazer a agulha convencional, mais uma análise num citopatologista na hora, para ver se é adequada a amostra. Desse subgrupo, viu também que, para a lesão subepitelial, você usar a FNB é igual a usar FNB, a FNA mais o GOSE, né? E aí, o que se tem agora, dito agora na literatura, de que em lesão subepitelial, você tenta, se você tiver a agulha FNB, é melhor fazer primeiro FNB, ou se você não tiver FNB, se conseguir ter um citopatologia na sala, junto com uma agulha convencional, seria uma segunda possibilidade. Então, atualmente, a lesão subepitelial, você tendo uma FNB, é melhor você escolher fazer uma agulha do tipo FNB, apesar do seu custo do material, da agulha em si, né? E também comparando as duas numa meta-análise, viram que para a adequação da amostra, a FNB foi melhor, para otimização do estudo histológico através de peça e não só de células, a FNB foi melhor, e a acurácia diagnóstica, ou seja, dar diagnóstico preciso, também a FNB foi melhor. Então todas as funções de lesão subepiteliais convém que faça, quando é maior que 20 milímetros, através de uma agulha FNB seria uma melhor opção, né? Mas, Sérgio, e esses que são menores que 20 milímetros? Que é difícil você puncionar, a grande maioria não vai ser puncionado. E aí, isso é meio preocupante? Será que é preocupante? E tem algum método que consiga você fazer alguma análise sem fazer a punção? Então, tem alguns estudos atuais que tentam mostrar, através do contraste, através da econdoscopia, com contraste com microbolhas, para ver uma dinâmica do comportamento da lesão. Por exemplo, aqui tem uma lesão na musculatura própria,
possivelmente pode ser um giste ou um mioma, e tem mostrado atualmente que parece que com a microbolha realçada, num lugar onde tem uma lesão hipervascularizada, de uma camada muscular própria, tem uma tendência a ser um giste. E quando é um mioma, tem a tendência de ficar apagado. Né? Isso ainda está um comparativo que estão estudando se isso realmente tem uma precisão diagnóstica entre o histológico e o citológico e esse tipo de contraste, mas talvez seja uma via para quando você tem lesões pequenas que não dá para você funcionar e ter mais ou menos uma tendência diagnóstica através de contraste, né? Mas, mais uma vez, ainda você não vai ter o histológico preciso. E sendo pequeno, isso é um grande risco, né? Sendo lesões pequenas, será que ficar esperando, só observando, não fazendo nada, não sabendo o que é um grande risco? Então, alguns trabalhos mostram que em 5 anos de estudo de lesões menores que 15 milímetros, em 5 anos, praticamente a grande maioria não cresceu de tamanho. Né? Em 5 anos quando você tem uma lesão pequena dessa, o curso tende a ser um curso que se mantém estável ou crescer muito pouco. Né? Poucos cresceram, mas quando cresceram mais do que 15, quando é mais do que 15. E também, esses que estão lesões que são da muscular própria e foram ditos como potenciais tumores estromais, que foram acompanhados em quase 4 anos e meio, né? E que quase metade foi tratamento conservador, porque tinham 15 milímetros de diâmetro, ou seja, aqueles que não dá para funcionar, viram que cursaram sem nenhuma morte em 4 anos e meio. E aqueles que, outra metade que foi ressecado, porque tinham, em média, mais do que 20 milímetros, 34 milímetros, olha só a porcentagem que tinha o risco de malignidade, ou seja, 12% nesse grupo maior que 20 milímetros, 34 milímetros na média. Mas no total desse estudo viu que 96% dos pacientes tinha uma lesão que não tinha uma tendência à malignidade e apenas 4% evoluíram para uma tendência mais para malignidade. Então, isso porque eu não considero só os menorzinhos, considero os maiores. Então, mesmo assim, então, dá uma certa segurança em você fazer uma conduta conservadora. Né? Portanto, de 0 até mais ou menos 20, podemos mais ou menos encarar que é uma lesão ainda que está tranquila, que você pode seguir, e alguns acham que a partir de 20 começa a ter algum sinal de alerta, de ficar mais, fazer um segmento mais de próximo para você ver o comportamento que ele possa evoluir. Então, existe um gap entre 10 e 20 minutos, que é um gap que fica na dúvida, né? Então, por exemplo, alguns consideram de 0 até 30 mais ou menos benigno, outro acima de 30, mais ou menos uma tendência a ficar em alerta. Então, aí o gap é maior, de 10 a 30 minutos. Mas suponhamos que a gente considere 20 minutos. Então, aqui de 0 a 10, o paciente pode ficar tranquilo? Pode ficar tranquilo. Acima de 20, o paciente fala, talvez, dependendo da evolução, isso pode ser que precise fazer alguma intervenção. E esse gap do meio que é o que mais nos estressa. E o pior é que a grande maioria parece que se concentra mais ou menos nisso dos que ficam mais na dúvida ou ficam mais preocupados. Então, entre 0 a 10 tem muito paciente que fica tranquilo, alguns podem ficar tranquilo, e esses daqui provavelmente vão ficar alerta para alguma intervenção. Mas alguns desse intervalo não ficam tão tranquilos. Ou mesmo menores não ficam tão tranquilos. Aí existe três perfis de paciente. O paciente foi bem tranquilo, ele aceita a sua observação, seu tratamento conservador, sua observação conservadora, né, eu diria, da sua lesão. Outros que não, outros estão mais ou menos preocupados, a biópsia não pode ser representativa, então a função não dá para ser feita, aí ele fica mais preocupado. E tem aquele que realmente a lesão, ele fica bem estressado, porque tem uma lesão que pode ser uma lesão borderline, o paciente é muito ansioso, e aí a mesma biópsia não tem nenhum rendimento. Então, como fazer isso daqui? Então, entre 10 a 30 milímetros, que é assintomático de muscular própria, porque a grande dúvida seria giste ou não giste. Então, o que se pode fazer no paciente que é estressado ou mesmo muito preocupado e que talvez ajude, mesmo não tendo um tamanho que possa ser feita a punção através da endoscopia. Então, como podemos ter amostras representativas, né, e para conseguir fazer essa amostra que seja fiel?
Então, se você pega uma alça de polipectomia e tenta fazer isso, você não consegue, porque a mucosa ela escorrega e não consegue fazer uma captação firme da lesão, né? Então, primeiro, eu sugiro sempre fazer uma avaliação através da econdoscopia para ver qual está em qual camada está. De preferência, se você for fazer essas amostras mais invasivas, que preferência seja de mucosa ou da submucosa, né? E os acessórios convencionais não conseguem fazer essa pega, então tem que ter algum acessório a mais do que isso. Então, por exemplo, quando você tem uma lesão aqui subepitelar que tem um pescoço meio subpediculado, obviamente você consegue fazer uma captação aqui junto do seu pescoço. Alguns outros não têm esse pescoço. Então você pode, por exemplo, fazer uma ligadura em cima dele, obviamente são lesões abaixo, até 10 milímetros, que a ligadura entra, e faz um pescoço, e a partir dali você consegue fazer uma amostra dessa lesão, parcial ou total. Ou mesmo através esses clips que são sobre a scope, então esses over the scope clip, que você consegue também fazer esse pescoço e a partir daí você consegue ter a amostra da lesão. Outros você não consegue fazer o pescoço, porque ele é mais largo, então uma lesão, por exemplo, mais do que 10 milímetros, 12 milímetros. E aí você pode fazer um pequeno tampão de cima, arrancar o pequeno tampão e aí fazer a biópsia nele. Ou mesmo, através do estilete, você faz uma incisão em cima, descobre essa parte da mucosa e faz a biópsia da lesão em si. Ou mesmo, quem está mais habituado, você pode fazer como se fosse um ISD e tirar mais a parte tanto da mucosa como também da submucosa junto com a lesão. Mas por exemplo, muito mais invasivo, assim como esse, que é o STIRS. Você faz um túnel submucoso, vai até essa lesão, tira parte ou parte da lesão ou a lesão inteira e depois você fecha esse túnel, né? São, obviamente, precisa de acessórios outros, né, mais especializados e também uma expertise já desenvolvida sobre isso. Então, esse de ressecção do ESD, o STIRS, realmente vai ficar meio limitado, né? Qualquer um que vai conseguir fazer sem um treinamento adequado. E, por vezes, pelo estresse do paciente, até precisa fazer uma ressecção cirúrgica, mas existe uma ideia sobre essa ressecção cirúrgica, que eu vou mostrar para você. Então, aqui, por exemplo, aqui uma amostra com alça de peripectomia, então a gente viu aqui que está aqui na submucosa, então no caso foi injetado para fazer um pescoço mais protuberante, e aí com a alça de peripectomia, aí conseguiu remover toda a lesão. Aqui temos uma Bricosoft, né? Aqui um tumor de granula de esôfago. Esse é o clássico, né? Você faz a ligadura nele e corta abaixo aqui da ligadura, você consegue remover toda a lesão aqui no esôfago, né? Outros aqui com o Vesco, né? Uma lesão aqui na submucosa, aí o Vesco tem um diâmetro maior que 10 milímetros, então você consegue ter entre 15 até 20 milímetros, você consegue fazer esse pescoço, e a partir dele você consegue agarrar com uma osteoporocectomia. Aqui já não dá para fazer esse pescoço, assim. Então, pegou-se uma alça de parapectomia, destelhou em cima dele, apareceu a lesão, e aí você faz ou a biópsia, ou mesmo tenta ver se consegue fazer uma pequena inoculação. Aqui foi uma inoculação meio parcial da lesão, né? E aqui também outra, a inoculação de fato, que isso aqui é uma lesão que a gente tinha no antro. Aí na econdoscopia nós vimos que existe uma alteração da submucosa, só que tem uma calcificação nela, portanto essa sombra, a gente viu que aqui a muscular está preservada, só que tem essa calcificação que nos atrapalha, mas meramente, aqui predominantemente a lesão está na submucosa. Aí o que fez? Fez a incisão em cima da lesão, a intenção não era a inoculação, né? Aí expôs aqui, a intenção era na verdade fazer uma biópsia, mas nessa incisão que fez, viu que os bordos estavam meio se separando e a lesão estava meio que prolapsando em direção à luz. E aí conseguiu se pegar a lesão completamente e fez um pescoço nela junto com uma alça de parapectomia e pum, tirou parte da lesão. Né? Outra lesão, a lesão está aqui. E aí isso foi a peça recolhida. Fechamos com clips e essa aqui é mais ou menos a lesão em si, a base da lesão está aqui, né? E o que deu foi um tumor fibroso calcificante. Por isso tinha aquela sombra. Então, uma entidade benigna, né? Aqui é um exemplo de ter essa lesão subepitelial, fez um ISD, fez um contorno, aí tirou toda a lesão através
ressecção submucosa, e aí a lesão inteira saiu, né? E mesmo aqui, que é o STIR, aqui no esôfago, né, você faz um túnel aqui, viu que é na submucosa, fez a injeção da submucosa, fez o túnel, entrou pelo túnel, viu a lesão, fez o contorno da lesão, tirou a lesão e depois fechou esse túnel que foi feito na mucosa, né? Bom, os casos que fazem, que porventura precisa fazer uma cirurgia agregada, então, a gente pode ajudar, a endoscopista pode ajudar, vou chamar LEX, que é o Laparoscopic Endoscopic Combined Surgery, né? Então, aqui tem, aqui, por exemplo, isso é um tumor neuroendócrino, que estava no bulbo duodenal, e aí, aqui na parede anterior, e o que se faz? Entra com o endoscópio, faz uma infiltração ao redor desse tumor, né? Que por fora, pela serosa, o cirurgião corta a musculatura, vai até essa região que foi infiltrada com a nossa injeção submucosa, ele vai, faz esse contorno da lesão, empurra para dentro da luz, ou seja, ele faz possibilitar o pescoço para dentro da luz, e através da sua peripectomia você corta, arranca e fecha aqui, e o cirurgião também fecha pela via serosa, né? E aí a vantagem dessa técnica é que você consegue ter uma área de ressecção, perda da área, dessa área de ressecção, do pedaço aqui do odeno, menor do que se fosse uma encunha, literalmente, o que se faz convencionalmente, né? Obviamente, entre todas essas técnicas, quanto maior o tamanho, né, você vai ter, obviamente, menor chance de ressecar em bloco, e quanto maior o tamanho, mais complicação você pode ter nessas técnicas que você tenta fazer a amostra tecidual. Então, realmente, são técnicas que você usa quando há uma extrema necessidade de você ter ou diagnóstico para o paciente, ou pela ansiedade do paciente, ou mesmo de uma lesão que realmente não traz nenhum sintoma para o paciente, né? Obviamente, aí você já tem uns guidelines já feitos sobre qual camada está a lesão, como se comportar, né? Mas o último guideline, em 2017, através que fala sobre lesão subvitreal, olha só o que apareceu no guideline, ó. Além da econdoscopia com FNB, aquela agulha mais que faz core, né, que é o tecido mesmo, alguns casos, ele realmente, veja aqui, ó, é uma submucosal endoscopy, que ocorre biopsy, ou mesmo na quarta camada, ó, uma ressecção de toda a parede, ou mesmo SD, ou mesmo aquele tonelização com remoção da lesão, ou mesmo a cirurgia. E aqui também envolveu dos guidelines antigos, que era só meramente muito conservador, esse envolveu algumas coisas mais invasivas, com lesões maiores, e o mesmo lesões duvidosas, que você precisa de maior diagnóstico por causa de uma certa razão, né? Então, mais ou menos as mensagens que eu queria deixar para vocês quando a econdoscopia com FNB é um bom método para fazer uma avaliação de lesão subepitelial quando é possível fazer a punção, né? Quando você tem uma lesão grande, sempre ajuda um exame de grande campo, tanto a tomografia como a ressonância, para fazer, pelo menos, dar uma suspeita da sua origem da lesão, porque a endoscopia só vai dar, na verdade, o citopatológico, o anatomopatológico da lesão. Nem sempre consegue determinar a origem exata da lesão. Quando é uma lesão muito pequena, por exemplo, 10 milímetros, a grande maioria são lesões de evolução benigna, né? E talvez a ecodoscopia com contraste talvez sirva de algum outro parâmetro para deixar o paciente mais tranquilo. As dimensões da lesão, obviamente, limitam a nossa punção, né? E quando faz a punção FNB, é melhor você usar FNB, sem, inclusive, precisar de patologista, né? E quando não tem, o segmento clínico, sim, ou com a endoscopia, ou uma lesões maiores, através da endoscopia sem punção, pode ser uma grande via de você seguir o paciente, começando de a cada 3 meses em lesões maiores, ou mesmo a cada uma avaliação anual.
né? E outros métodos de aquisição para o histológico, obviamente, envolvem complicações. Então, há necessidade de expertise, quando principalmente a complicação será maior quando você tem lesões maiores, aqueles que são de muscular própria, obviamente, porque mexe quase totalmente transmural, e as técnicas de secção mais profundas, né? Assim como as secções SD e os TIRs, né? E ninguém sabe, se você fizer esse tipo de ressecção, né, se isso afeta no segmento a longo prazo, em termos de ou de recidiva, ou mesmo de um prognóstico um pouquinho pior, né? Obviamente, existe a ansiedade do paciente, aí existe a perspectiva da necessidade do paciente saber o seu diagnóstico, ou mesmo a necessidade de saber se existe um tratamento cirúrgico ou não. Então, obviamente, a condução de lesão subepiteral é muito caso a caso em função desse equilíbrio entre o paciente, o tamanho da lesão e a nossa possibilidade de fazer a diagnóstico histológico, né? Eu acho que isso que eu queria passar para vocês. Espero ter contribuído um pouquinho na nossa prática clínica diária. Aqui. Ótimo, Serginho. Muito obrigada. Muito didático, né? Esclareceu, acredito que muitas dúvidas aí. E eu gostaria de chamar todo mundo para participar, né? Fazer perguntas, aproveitar aí o tema. E você queria fazer algum comentário? Gostaria de fazer algum acréscimo ou a mesma pergunta aí para o Serginho? Eu quero sim, acréscimo, eu acho que não, eu quero aproveitar o Serginho É aqui, isso. né, que sabe muito, ensinou aí grande parte dos ecoendoscopistas do Brasil a fazer ecoendoscopia, então tem muito que a gente pode aproveitar dele. Serginho, obrigado de novo por ter aceitado esse convite da Sovete Paraná, né, você mostrou para a gente aí de forma clara uma coisa que gera muita dúvida, né? A Tienes comentou que cada vez mais a gente está encontrando essas bolinhas nos nossos exames de endoscopia e a gente sempre fica em dúvida no que a gente vai fazer, né? Então, eu queria te perguntar, você mostrou que às vezes a ecoendoscopia, nas lesões muito pequenas, ela não traz muito benefício, a gente não consegue biopsiar, né? Mas a partir de que tamanho que você acha que tem benefício já para o médico que faz o diagnóstico de uma lesão subepitelial encaminhar para ser realizada uma ecoendoscopia? Nossa, isso sabe que é uma grande pergunta. Por quê? Porque por definição, para você ver uma lesão subepitelial e saber que camada está, como a endoscopia está indicada, né? Agora, por outro lado, quem faz econdoscopia sabe que quanto menor a lesão, mais difícil é você ver a lesão na camada, né? Porque econdoscopia não é exatamente um negócio tem um certo eixo de você leitura da parede. Aí a gente sabe que as paredes duodenais, ou mesmo tem muita curva, ou mesmo o estômago tem umas angulações que dificulta mais ainda quando a lesão é pequena. Então, por exemplo, lesão de 3 milímetros, né? Você vai lá fazer a econdoscopia, às vezes você nem consegue enxergar a lesão, porque a representatividade da lesão na parede é tão móvel e você não consegue direcionar no eixo da leitura do eco, que deixa algumas vezes a gente meio estressado, né? Quem faz eco sabe que você sabe, né? A minha resposta seria para você o seguinte: toda lesão seria subepitelial teria uma chance de ser avaliada através da endoscopia. Porém, enxergar bem a lesão, saber bem a camada exata da lesão, eu acho que acima de 5 milímetros. Porque coisas menores que isso é muito difícil você ter uma precisão no seu diagnóstico, né? Tem outra coisa, lesões que estão na incisura angular, lesões que estão na parede posterior de fundo, na parede posterior do bulbo duodenal, ou mesmo na flexão duodenal superior, são lesões dificílimas de você fazer alguma avaliação boa, né? Bom, tem a premissa de que lesões pequenas não tem
tanto preocupação, assim, de ter um comportamento de alto risco, né? Eu mesmo, algumas vezes quando tem lesão, sei lá, apareceu 2 milímetros, eu não consigo ver direito a lesão, nem nada, eu falei assim, ó, nessa não, tem então, mas não tem representatividade clara, assim, ecográfica, né? Então, mas eu acho assim, quando tem uma lesão muito pequena, eu, por exemplo, quando tem uma lesão muito pequena e que não seja mais firme, assim, né? Sabe que eu tenho até tentado fazer biópsia, sobre biópsia da lesão, porque ela é pequena, né? E às vezes você consegue até diagnóstico por isso daí, né? Eu acho que até vale a pena quando é muito pequeno. Mas isso é uma opinião muito pessoal, porque como eu mexo com eco, eu sei que coisas pequenas é mais difícil, eu estou tentando dar um diagnóstico um pouquinho mais pro. Mas assim, eu acho assim, toda lesão merece, mas nem toda lesão vai ter uma expectativa de resultado na qual você aguarda precisamente pro, né? Eu acho que lesões a partir de 10 milímetros são lesões que a gente consegue ter maior clareza na nossa avaliação, ou seja, acima de 10, né? E outra que eu falei do outro oposto, né? Lesões muito grandes, sei lá, lesões de 5 centímetros, aí você só vai conseguir fazer a amostra tecidual, porque se vem da muscular, se vem do pâncreas, se vem do fígado, às vezes você não consegue nem determinar que é isso daí, né? Uma coisa que ajuda muito é o mini probe. Então, o mini probe para pequenas lesões é uma tecnologia que você tem um endoscópio, vai com o probe, que é por dentro do canal de trabalho, você deixa no lado a lesão pequena. Só que tem um problema. Para você enxergar toda essa lesão, toda a estrutura, todo o local, o segmento que você está, você tem que botar muita água. Porque o mini probe, ele tem que ter uma interface com água para chegar na lesão. Agora imagine, você está lá no canal pilórico, como você vai deixar água no canal pilórico? Né? Tem vários lugares, por exemplo, na segunda porção, na curva da segunda porção do anal, também não consegue deixar água lá estável. Né? E aí tem essas pequenas dificuldades técnicas, né? Mas eu acho que uma vez, acho que lesão pequena, assim, eu acho que a expectativa de ter um resultado assim claro, eu acho que ter que ser acostumar que talvez nem sempre venha, né? Sim. E Serginho, você isso não, comentou. Desculpa, Tienes. Você comentou sobre a biópsia, sobre biópsia nas lesões menores. Isso é uma coisa que eu vejo também. Às vezes você decide colocar uma agulha numa lesão pequena e você sofre para conseguir acertar, né? É, é, Essas técnicas de incisar, abrir um pouquinho e fazer a biópsia, ou fazer biópsia sobre biópsia, são bem interessantes. Mas queria te perguntar se você acha que quando a gente diagnostica uma lesão dessa na endoscopia normal, a hum, lesão pela endoscopia parece ser mais superficial, né? Mais hum, ainda subepitelial. A gente pode tentar isso sem uma ecoendoscopia, ou o ideal claro. é sempre a gente ter a ecoendoscopia antes de fazer biópsia sobre biópsia ou incisão e biópsia? Não, claro, claro. Obviamente, nem todo mundo tem endoscopia, né? Na mão, né? Tem que ter Uhum. acesso a isso. Que sentindo assim, pega a pinça, vai lá, sente. Muito móvel, obviamente, eu acho que você não vai conseguir tanto fazer uma biópsia sobre biópsia boa, né? Mas sendo uma, por exemplo, ó, tem uma lesão de 15 milímetros e ela tá meio firme lá, se você fizer a biópsia, tem chance sim de fazer diagnóstico dali. É, única coisa é que a primeira biópsia vai bem, a segunda já vem mais sangue, né? E a terceira vem mais sangue. Então, às vezes, você não tem a sensação de que você está realmente pegando o tecido de forma efetiva, né? Então, nesse ponto de vista, a endoscopia é melhor, porque você vê a lesão, faz a punção realmente dentro da lesão, né? Então, Uhum. mas não está descartado, não. E uma biópsia não afeta nada depois no exame da endoscopia, né? Eu acho que é, quem, quem tem as ferramentas pode usar uma ferramenta ou uma outra. Quem não tem, eu acho que vale a pena. Vale a pena fazer biópsia. Agora, quem tem, talvez quem tem uma econdoscopia com uma agulha diferente, que consiga trazer mais tecido, que tem um tamanho, né? Eu acho que aí vale a pena porque você consegue, eu acho que ter um pouquinho mais de efetividade dentro de uma lesão que é puncionada, não aquela que não é puncionada. Né?
Serginho, mas já nas técnicas que você faz um destelhamento da lesão ou a incisão, né, com needle knife prévia à biópsia, você acha importante ter uma ecoendoscopia prévia? Isso, aí quando começa a ser uma coisa mais invasiva, isso, para a sua segurança, né, é melhor que você saiba exatamente qual que é o nível da lesão. Né? Acho que aí uma avaliação o seu procedimento com a endoscopia, eu acho que te dá uma segurança maior e você ser mais invasivo ou menos invasivo, né? Então, acho que, por exemplo, você vê que é uma lesão da muscular própria, você não vai tentar ressecar toda a lesão. Fazer um destelhamento ou uma incisão, faz a biópsia e ponto final, né? Você não vai querer tirar toda a lesão. Aí tem uma lesão que mais na submucosa. Você vê que é bem circunferencial, tem um pescocinho, assim, que se consegue falar, então acho que eu posso tentar ir tentando ressecar toda a lesão. Então, acho que o nível de agressividade sua, a econdoscopia te dá um parâmetro que te, te previne de mais complicações ou menos complicações, ou te dá uma noção de que você pode ser um pouquinho mais invasivo, mais intempestivo ou menos intempestivo. Acho que pode ser mais ousado ou menos ousado sobre isso, né? Acho que isso, olha. Então, eu acho que quando você tenta fazer esses métodos outros que eu falei, que tem incisão, tá? Aí eu acho que vale a pena você ter condições. Eu vou falar uma situação que frequentemente ninguém faz endoscopia e de repente tira, achando que é. Por exemplo, você tem um neuroendócrino no reto, muitas vezes a gente fala assim, é que é um pólipo, né? Uhum. É que o negócio realmente é da mucosa profunda. Algumas vezes ele faz um prolapso assim, que parece realmente um pólipo. Aí pega a alça polipé e você vê assim, nossa, que estranho, porque parece que tem um pescocinho aqui, né? Em vez de ser um pólipo, parece que tem um pescocinho. Aí tirou, era um endócrino, né? Mas isso é porque são superficiais, né? Agora são mais profundos, aí eu acho que vale a pena você ter um pouquinho mais de cuidado através de uma avaliação ecográfica prévia, né? E nessas lesões menores, mesmo só assim para quem está pegando a lesão inicialmente, com a própria propedêutica endoscópica, acho que você consegue tirar bastante informação da Eu acho que lesão, sim. né? Ó, eu vou falar, por exemplo, no antro tem uma lesão subepitelial que tem na grande curvatura do antro médio que tem uma imbricação central. Você vê até um buraquinho assim no meio. Você fala, isso daqui é um pâncreas ectópico. Precisa fazer eco? Não precisa fazer eco, né? Mesmo porque eu vou falar uma coisa. Se vier uma lesão dessa, eu dou uma alta tendência a achar que já é pâncreas ectópico. Tem um viés já. Porque quem é econdoscopista já tem um viés da endoscopia, né? Eu vejo a elevada. Não, mas isso daqui é uma erosão elevada. E aí eu falo assim, não. Aí minha leitura tem até um viés de falar assim, nossa, isso daqui é uma erosão elevada mesmo. É só da mucosa profunda. Ou mesmo assim, isso daqui é o pancreatópico. Aí chegou lá, praticamente é um pancreatópico, né? Então tem lesões, por exemplo, ó, você tem realmente uma lesão subepiteral, ele é fofinha, ele tem o sinal do travesseiro, é amarelada, que dá para ver assim. Isso também não precisa fazer por um lipoma, claro, né? Algumas vezes até no ânus você vê que é meio amarelado, até no esôfago você vê que é amarelado. Não necessariamente você precisa fazer a endoscopia, assim, né? Eu acho que até dispensaria, né? Mas tem gente que fala, tem uma lesão subepitelial, e não dá muito nome aos bois, e aí, obviamente, a eco vai dar a cartada final. Mas tem lesão que não precisaria, né, muito. Que, E, que é até uma e pergunta aqui que fizeram, ah, Serginho, se você faz eco de rotina para ressecar tumor de abricossof ou de células granulares, né? então, isso é uma outra coisa que eu acho que não. Por quê? Porque tomando células granulares, na verdade, é a mucosa profunda, que pega um pouquinho mais da sua mucosa. A biópsia em si já dá o diagnóstico, né? E o Abrikosof, ele tem uma característica, ele tem um plano de clivagem bem nítido. Tanto é que quando você antigamente, fazia uma ressecção fazendo uma incisão lateral, você fazia, tem um Abrikosof aqui, você fazia uma incisão aqui, depois um pouquinho aqui, aí juntava aqui, aí você pegava o cap e pô, empurrava assim. Aí o Abrikosof saía assim, como se fosse uma bolinha assim, tal, né? Ele Uhum. é bem restrito na região, assim. A Microsoft, eu acho que nem como estadiamento, a Microsoft, acho que não há necessidade.
eu mesmo, eu acho que fazendo biópsia e ainda sobrou lesão, eu tiro com cap. Eu acho que é o melhor método fazer cap, ou com ligadura, e aí tirar com a ligadura. Eu acho que a verticosal não é uma necessidade absoluta em fazer uma econdoscopia, né? Serginho, falando ainda da propedêutica endoscópica, que eu acho que é um assunto bem legal para, né, para todo mundo, quando você tem uma suspeita de que o abaulamento que você viu, essa lesão subepitelial que você viu, pode ser uma compressão extrínseca, existem algumas manobras que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer Ah, na sim, propedêutica claro, endoscópica, claro. sem ecoendoscopia, para Sim, saber se isso é perfeito, extrínseco ou não? perfeito. Então, vamos partir do seguinte. Tem lugar que o estômago... Eu vou pegar estômago, né? Porque esôfago não dá para você fazer manobra para você saber se é compressão extrínseca, exceto pelas aquelas as reentrâncias, as compressões naturais, assim como a aorta abdominal, a crosta aórtica, a carina, ou mesmo o átrio esquerdo. Isso são compressões naturais, são fixas, né? Então, tá. Mas no estômago, lembre-se, quem é cirurgião sabe que o estômago ele é mais móvel, sim, tem mais mobilidade na grande curvatura entre o corpo distal e antro, né? Então, quando você tem algum abalamento da parede anterior de um antro e tem meio um abaulado, aí você fala, isso pode, será que isso é parte de cólon? Será que isso é vesícula? Tal. Isso sim, você pode fazer manobra de decúbito, né? E ou mesmo palpação na região, que se tem uma efetividade da mudança desse padrão de abalamento ou compressão frente à sua palpação ou mesmo manual de decúbito. Já quando você tem estômago proximal, não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil. Talvez se você fizer uma manobra mais para barriga para baixo, porque fazer compressão não adianta muito, porque não atinge muito, não faz nenhuma não tem nenhuma alteração na anatomia naquela região quando você faz alguma palpação, né? Então acho que precisa mudar meio o decúbito, de preferência um decúbito mais para barriga para baixo, decúbito ventral, para você ter alguma efetividade da sua variação. Mas, sim, e outra, eu acho que tendo uma dúvida se é compressão extrínseca, né? Eu acho que um exame de imagem, primeiro, não é endoscopia, acho que é de bom tom, isso daí. E se caso tiver alguma dúvida, né? Aí a endoscopia, eu acho que está indicado, né? É mais ou menos, acho que é isso daí. Né? Muitas vezes, né, sabe que a gente tem uma compressão extrínseca que não é natural, né? Por exemplo, ó, alguns meses eu fiz assim, um colega meu conhecido, né, cirurgião, ele falou assim, Sérgio, eu tenho uma lesão subepiteral na parede posterior do corpo proximal. Aí fiz a endoscopia e falei, cadê? Cadê a lesão, né? Aí você começa a distender mais, o paciente era magrinho, né? Aí começa a distender, aí começa a aparecer alguma coisa que parece comprimir mesmo. Então, no caso, eu vi, aí na verdade a compressão é por causa da artéria celíaca. E aí eu fiz a eco, era a artéria celíaca. Mas acho que muitas vezes a compressão existe porque a gente distende, né, o estômago, e aí o estômago distendido começa a fazer a acomodação para os órgãos adjacentes, e aí acontece de parecer uma compressão extensa. O mais comum é você distender bastante o estômago de velho, e bem na parede anterior do corpo meio médio distal, tem o da coluna, da costela, assim, né? Tem uma dobrinha, assim, né? É bem comum isso daí, né? Uhum. E aí você encontra aquilo, compressão extensa. Mas aí você vira e você vê que o negócio, ele muda. Né? Se Mas eu acho que movimenta. algumas vezes a gente tem essas compressões porque a gente distende. Naturalmente, talvez não nem teria na posição, assim, no estado natural do estômago, né? Ecoendoscopia para tronco celíaco de compressão extrínseca, peguei alguma já. Não é tão incomum, né? Descrito Ó, como compressão extrínseca, é, né? Esse é o tronco celíaco. os vasos que mais fazem compressão. Tronco celíaco faz, artéria esplênica faz algumas vezes, e lá no hilo hepático, né, quando você está lá em cima, às vezes tem a parte côncava do baço, e aqui tem o hilo. Aí algumas vezes o hilo faz assim, ó, né? E aí quando faz assim, aqui no estômago ele faz parece uma lesão subepitelial, assim, né? Por causa da artéria esplênica, assim. E aí todo mundo fala, nossa, tem uma lesão aqui subepitelial, né?
e tá lá bem na face côncava do baço. A dica Não é tão dessas incomum isso, né? lesões é que elas pulsam, né, Serginho? Pulsa, né? Você, Essa, essa não é uma boa de você fazer uma é, incisão e biopsiar direto. é, Melhor não destelhar. Não. é, Posso fazer uma outra por pergunta favor. aqui? A gente falando então de lesões pequenas, menores que 10 milímetros, que só acompanhamento clínico é suficiente desde que ela não cresça, né? E nos pacientes, por exemplo, o Ivan, que é o único de nós que opera ainda, pode ajudar, mas e nos pacientes que vão ser submetidos, por exemplo, à cirurgia bariátrica, né? Tem uma lesão Excelente, no antro né? subepitelial de 10 milímetros, 5. Excelente pergunta, hein? Excelente pergunta, né? Uma vez veio um paciente, né? Não, o médico me ligou, falou assim, Sérgio, eu vou fazer um bypass, só que tem uma lesão subepitelial no antro, na parede anterior. Aí ele falou, dá pra fazer a endoscopia? Eu falei, bom, suponhamos que venha uma lesão que é mas era assim, tipo 10 milímetros, não era um negócio grande, né? Aí eu perguntei para ele, suponhamos que isso seja da musculatura própria, o que você vai fazer? Né? Do antro, hein? Que fica no estômago excluso, né? Aí, suponhamos que seja um pancreas ectópico. Você vai fazer uma coisa? Aí, obviamente, não, né? Suponhamos que seja uma erosão elevada que fez uma cicatrização naquela região lá e ficou daquele jeito lá. Você vai fazer melhor? Não vai fazer. E como que está o paciente? O paciente acha que, como o pai dele teve câncer de estômago, isso é um câncer. Né? Aí, como você acha que é melhor lidar com isso, né, Ivan? E aí, né? Vai ficar excluso? Tem uma lesão Melhor lá? sugerir um sleeve. Né? Continua acompanhando. Né? Sabe que Eu acho que nessa condição, né? Suponhamos que eu faça eco. Eu fiz eco. Na verdade, veio da musculatura própria. Hein? E quando era pequeno, eu não funcionei. Qual que foi a conduta dele? Ele, na verdade, fez uma ressecção do local, fez um... Como também vai ser excluso, você não precisa deixar um grande estômago, pode deixar pode perder uma parte do estômago lá que não vai fazer problema nenhum. Aí ele fez uma cunha na região, aí ele fez o sleeve, o bypass, né? Então, eu acho que quando a lesão realmente é da camada muscular própria, em quem vai fazer bypass e estômago vai excluso, a minha opinião é que é melhor ressecar, né? Porque você acaba com o problema, né? eu também acho, e eu vejo assim, essa também era a minha dúvida, eu tenho alguns casos com um cirurgião que faz bariátrica aqui, e ele resseca sempre. Ele resseca o estômago excluso nesses casos, que para ele você mudar a técnica cirúrgica, né, o Ivan até comentou do sleeve ali, que você mudar a técnica cirúrgica, talvez seja prejudicando o paciente, que ele acha que o sleeve dá mais refluxo, tem menor resolução de problema metabólico, né, então ele não acha motivo suficiente para mudar a técnica cirúrgica, ele prefere ressecar o estômago excluso. O grande Experiência problema é nossa quando aqui, é né? cardia, né? É. Nesse tipo de paciente. Aí é um problema, hein? Aí é um problema dos grandes, né? E talvez cardia seja uma coisa para você tentar fazer um LEX, né? Talvez cardia seja uma minimização do problema em termos de perda tecidual e conseguir depois fazer uma válvula e tal. Não estou falando bypass, mas suponhamos que seja lesão qualquer um cardio. Né? Talvez acho que o LEX seja uma coisa que ajudaria como uma estratégia um pouquinho com menos perda de tecido, né? Talvez, né? Mas Ivan, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Alguém que está assistindo aí gostaria de tirar mais alguma dúvida? Rafael? Acho que foi ótimo, muito bom. Só agradecer né? mesmo a todos pela excelente aula e discussão. Né? Eu sei que lesão subepitelial é um negócio difícil, né? Uhum. Acho que é mais difícil por causa do Eu acho também. paciente, né? É mais por causa do paciente, né? Porque o paciente, quantas vezes eu vi assim, doutor, meu pai morreu de câncer de estômago. E tem esse negócio aí, pode ser um câncer? Aí, difícil você falar se não é, não é.
Ah, mas tem isso, tem 8 milímetros. Dá para você observar, mas doutor, mas se for câncer, e aí? Ah, eu vou morrer disso, tal, né? É difícil, é difícil. Quem faz consultórios aí realmente. Eu tento ajudá-lo, sabe? Né? Eu tento ajudá-lo, né? E eu, algumas vezes, dependendo da ansiedade do paciente, né? Obviamente, lesão pequena e tal, eu coloco no meu laudo assim: a lesão está em tal camada, aí vírgula, sem sinais de alerta. Assim, eu acho que Ah, dá uma boa. ajudada para quem, sabe? Sim. Eu digo o que sinais de alerta, né? Porque não existe, na verdade, ecograficamente, uma coisa que fala assim: isso é maligno, né? Pode falar assim, ó, tem gânglio associado. Ah, e é irregular. A lesão está subepitelial, ele tem, sei lá, intensa vascularização, tem área necrótica. Né? Para a gente sinal de alerta, isso daí não é malignidade. Isso não dá para você fechar com malignidade, né? Porque malignidade mesmo é o número de mitose por campo de grande aumento feito no HE. Isso que te dá malignidade, benignidade não existe. Ou seja, você precisa da peça. Não é só uma agulhinha lá que chega lá e vai te dar isso daí. Nem o KI67 pode te dar uma representatividade fiel à da lesão. Né? Porque se você pega uma lesão de 2 centímetros, você fez biópsia aqui. Você não sabe se isso é igual ao que está aqui, né? Pode ser que tenha um KI67 mais alto do que aqui que você fez a biópsia. Então, na verdade, no final, o diagnóstico é pós-ressecção. Né? Uhum. Mas esse negócio de ser um negócio bem regular, não ter foco diferente, não ter uma hipervascularização, não ter gânglio, não ter uma irregularidade do seu contorno, ter ou não calcificação, isso são sinais que a gente fala assim, ó, antes estava assim, mudou, né? Em Uhum. tanto tempo mudou. Então, sei lá, em 6 meses mudou. Tá estranho, hein? Né? Para ser uma lesão estável, tá estranho. Obviamente, de 0 a 10 você não vai ver nada disso. Mas quando começa 15, 20, às vezes você encontra algumas coisas assim. Então, quando está límpido, cristalino, e o paciente muito ansioso, eu boto assim, lesão tal camada, vírgula, eu boto assim, sem sinais de alerta. Acho que ajuda um pouquinho mais quem vai conduzir o caso, né? Ela fala, Bacana. ó, tá sem sinal, então dá para aguardar, tal. Daqui a 6 meses você faz de novo, né? Isso. Aí acho que é uma maneira de um ajudar o outro, né, no estresse do paciente. Né? Muito bom, Serginho. É, Obrigada de novo, né, pelo teu tempo aí. A gente sabe que você é muito ocupado, mas reservou um tempo aí é. para ensinar a gente mais um pouquinho, tá bom? Ivan, também muito obrigada, né? Até Eu que próximas agradeço. discussões aí, É. certo? Obrigado, Agradecer Tiene. todo mundo. Agradeço a todos, a Tiene, o Noda, grande diretoria da Sobel também, o Ivan, nosso grande amigo.